Vamos para a próxima questão aí, vestibulando, ainda sobre coeficiente de solubilidade. O gráfico a seguir, que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura, foi apresentado em uma aula prática sobre mistura e suas classificações. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sobre agitação energética. Então está agitando. Utilizando o dicromato de potássio, sólido e água pura em diferentes temperaturas conforme o esquema. Aí está aí, ó, o gráfico, temperatura e a solubilidade. Sempre que você pegar um gráfico, você vai ler o que tem no eixo X, temperatura, e nesse caso o que tem no eixo Y, solubilidade, para depois olhar para o gráfico. Observe que a 30 graus ele dissolve 20 gramas, a 70 graus, aumentando a temperatura, ele dissolve 60. Então, quando eu aumentei a temperatura, aumentou a quantidade que dissolve. A 30 graus, está aqui, temperatura, ele dissolve 20 gramas, aqui, ele dissolve 20 gramas. A 70 graus, ele dissolve 60, aí foi o que nós vimos. Aumentando a temperatura, dissolve mais. Se você tem sal e água, sal e açúcar em casa, vai botando açúcar, a água vai ficando doce. Aí chega um ponto que você coloca açúcar, que o açúcar cai lá embaixo. Ficou aquele corpo de chão, o corpo de fundo, aquela quantidade de açúcar sobrando. É porque a água, a solução já saturou e a água não consegue mais dissolver. Já chegou o máximo de açúcar que podia dissolver e o restante ele joga açúcar lá embaixo. Mas se você aquecer aquela água, aquele açúcar se dissolve, porque aumentando a temperatura, aumenta a quantidade que ele pode dissolver. Nessa substância, a 30 graus ele dissolve 20 gramas, a 70 graus ele já dissolve 60 gramas. Então, aumentando a temperatura, aumenta aí a quantidade de massa que ele pode dissolver, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Estou apanhando aqui do computador hoje, é o cansaço. Pronto. Aí ele colocou, a 30 graus, ele colocou 30 gramas do composto em 100 gramas de água. Ora, a 30 graus, está aqui nesse primeiro recipiente, a 30 graus, ele pode dissolver até quantas gramas? 20. E ele colocou aqui quantas? 15. Então, vai dissolver? Vai, porque dissolve até 20, 30 graus, ó, dissolve até 20, e aqui eu coloquei 15. Então, aqui vai dissolver, então, esse sal, ele vai sumir nesses 100 gramas de água, então eu vou ter uma solução aqui homogênea. Eu não vou ver esse sal aqui, tá? Agora, olha o que ele fez aqui no segundo experimento. Né? Ele diminuiu a quantidade de água, em vez de 100 gramas, ele colocou só 20 gramas. Ora, se em 100 gramas eu dissolvo, a 30 graus Celsius eu dissolvo 20, em 20 gramas, que é 5 vezes menos água, eu vou dissolver 5 vezes menos isso. Se eu tenho 20 gramas, eu vou dividir por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, aqui eu vou conseguir dissolver até 4 gramas. Como eu coloquei 3,5, vai dissolver e eu tenho outra solução homogênea. Ok? Eu vou ter aí a solução homogênea. Por quê? Porque a 30 graus Celsius dissolve 20 gramas, quando eu tenho 100 gramas de água. Aqui ele diminuiu para 20 gramas de água, então de 100 para 20 dá 5. 100 dividido por 20 dá 5. Então 20, que é o que dissolve, dividido pela quantidade que é 5, dá 4 gramas. Como eu coloquei 3,5, ela dissolve até 4, então vai dissolver, todo o sal vai ficar homogêneo. Mas vamos ver esse outro quadro, deixa eu apagar aqui. Vamos ver esse aqui, ó. 10 gramas de água a 30 graus Celsius, tá? Observe que está aqui temperatura, 30 graus Celsius, está aqui 30 graus, dissolve 20 gramas. Mas quando eu tenho 100 gramas de água, vocês estão vendo aí, 100 gramas de água. Aqui eu só tenho 10 gramas, então eu diminuí 10 vezes. Então, se eu diminuir 10 vezes, então, ele só vai dissolver 10 vezes. 20 dividido por 10 dá quanto? Só dissolve 2 gramas em vez de 20. E eu coloquei aqui 2 gramas, a quantidade certa. Então, vai dissolver tudo e vai ficar homogênea. Agora, olha nesse caso aqui, ó.
Nesse outro caso, deixa eu apagar, caso por caso. Nesse caso aqui, ó, está a 70 graus. A 70 graus, dissolve quantas gramas? 60 gramas. Mas em 100 gramas de água, está aqui, ó, em 100 gramas de água, que é o coeficiente de solubilidade, vocês estão vendo aí, 100 gramas de água. Aqui ele botou quantas gramas de água? 300. Se ele colocou aqui 300 gramas, o que é que vai acontecer? Ele vai, 300, não é 3 vezes 100 gramas? Então ele vai dissolver 3 vezes 60 gramas, ele vai dissolver até 180. Aí ele botou 200. Se ele botou 200, só dissolve 180. Então essa mistura aqui vai ser heterogênea. Por que heterogênea? Porque vai dissolver 180 e 20 gramas vai aparecer aqui embaixo, formando um resíduo, formando uma solução heterogênea. Ok? Então, vestibulando, vamos explicar outro caso. Tenha calma que depois você pode rever essa aula, tirar suas dúvidas, tá? Ó, esse próximo caso está a 70 graus. A 70 graus dissolve quantas gramas? 60 gramas, está aí no gráfico. Se eu tiver 100 gramas de água, mas aqui eu tenho 500 gramas de água. Então, 500 gramas de água é 5 vezes 100 gramas. Então, se 100 gramas dissolve 60, 500 gramas vai dissolver 5 vezes 60, dá 300 gramas. E aqui eu botei 320. Então, aqui eu vou ter, não vai dissolver todo. Se não dissolve todo, eu tenho uma mistura heterogênea, porque só dissolve 300. Como eu botei 320, vai cair 20 aqui embaixo, formando o açúcar em excesso que aparece lá nos nossos sucos, na nossa vitamina, que botou açúcar demais, dissolveu e o excesso cai aqui embaixo. Então, é heterogênea. Vamos ver esse último caso. Deixa eu apagar. E vamos ver esse último caso. Está a 70 graus. A 70 graus, aqui na figura, dissolve 60 gramas. Se eu tiver 100 gramas de água. Só que aqui eu tenho 250 gramas. 250 gramas é 2 vezes e meia 100 gramas. Então, vai dissolver mais do que 60. Vai ser 60 vezes 2,5, que vai dar aí 150 gramas. 150 gramas é 60, mais 120, 150 gramas. Aí, quantos eu botei aqui? 150. Dissolve 150, dissolve até 150. Então, aqui vai dissolver, não vai aparecer açúcar, não vai aparecer lá no fundo do copo. Então, aqui eu vou ter uma mistura homogênea, porque dissolve até 150 e eu botei aqui 150. Então, deu 1, 2, 3, 4 homogêneas e 2 heterogêneas. Resposta é a letra B. Após a estabilização dessas misturas, o número de sistema homogêneo e o número de sistema heterogêneo corresponde aproximadamente a 4 e 2. Lembre-se, se você tem água e coloca aqui um pouquinho de açúcar, o açúcar se dissolve. Então, tem uma mistura homogênea. Né? Ok? Agora, se eu tenho água e coloco aqui muito açúcar, vai dissolver e vai ficar açúcar lá embaixo, como ocorre muito aí nos sucos, nas vitaminas. Então, aparece um açúcar aqui embaixo demais, aí eu vou ver a água e vou ver o açúcar, então aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Então, quando eu tenho água demais, eu tenho uma mistura heterogênea. Quando eu tenho pouca água, eu tenho uma mistura homogênea, tá certo? Então, você lembra de estudar isso aí em sala de aula, que a mistura homogênea é quando você tem uma única fase, como água com bem pouquinho açúcar. Eu tenho uma única fase, eu tenho uma mistura homogênea. Agora, quando você tem água com muito açúcar, o açúcar termina caindo lá no fundo do copo, formando o corpo de chão ou corpo de fundo. Então, eu tenho mais de uma fase. Quando eu tenho mais de uma fase, eu tenho uma mistura heterogênea. Beleza, vestibulando? Então, era isso que eu tinha que lembrar nessa questão aí de coeficiente de solubilidade. Ok?